Olá pessoal, seja bem-vindo ao Tutor Studio. Eu sou o Lohan Sorrak e vamos dar prosseguimento aí ao nosso curso de Lógica de Programação. Então, hoje nós vamos estar vendo operadores lógicos. Os operadores lógicos são os operadores que vai verificar se as condições estão, a gente pode dizer assim, adequadas. Então a gente tem um operador e. Ele vai verificar se as duas condições estão verdadeiras, ou seja, se a primeira condição está verdadeira e se a segunda também está verdadeira. E aí a gente tem uma outra aqui que é a OU. Verifica se a primeira condição ou se então a segunda é verdadeira, para ele poder estar retornando verdadeiro. E a não verifica se a condição é falsa. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. A gente vai criar agora um programa que a pessoa vai digitar um número e ele vai reconhecer se esse número é menor que 10, está entre 10 e 50 e se é maior que 50. Então o nome do nosso algoritmo vai ser num de número. A gente vai ter a variável, deixa eu ver, variável n de número e ela vai ser do tipo inteiro. Agora vamos começar aqui. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é mandar a pessoa escrever. Para isso, primeiro a gente vai mostrar na tela o que ela tem que escrever. Então, escreva. E aqui a gente vai colocar digite um número. Tá? Agora a gente vai ler, ou seja, a gente vai receber o que a pessoa digitou. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente vai começar as nossas condições. Então, qual é o primeiro passo? A gente quer ver se o número é menor que 10. Então, se o n for menor que 10. Então, como que é? A gente tem um comando aqui C e dentro dos parênteses a gente vai colocar a nossa condição, tá? Então a gente colocou aqui nossa condição, a gente vai verificar se o n é menor que 10. Se for, então, e aqui dentro eu vou dizer o que eu quero que ele faça. E aqui vamos colocar um fim C, ou seja, para terminar, o que vai acontecer? Se for verdadeiro, ou seja, se o n for menor que 10, ele vai executar o que está aqui dentro. Então, se for menor que 10, vai fazer o que está aqui dentro. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir um senão, ou seja, se não for menor que 10, pode ser entre 10 e 50 e maior que 50. Então, agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abrir mais um C, ou seja, para ver se o número é menor, cadê? Se o número é menor que 50. O que acontece? Ah não, pera aí, falta outra coisa aqui. Aqui. A gente tem que verificar se o número é menor que 50. E também a gente tem que verificar se o número é maior ou igual a 10. Então a gente já verificou se o número é menor que 50. Ou a gente já verificou se o número é menor que 10. Se ele não é menor que 10, então ele vai ser ou maior ou igual a 10 e menor que 50. Isso daqui é o que a gente está verificando. Mas também a gente poderia só colocar assim, ó, se o número é menor que 50. Então a gente pode escrever daquelas duas maneiras, assim como está agora. Deixa eu arrumar aqui. Tá. A gente pode tanto escrever desse jeito aqui como está, ou então só colocar isso daqui. Por quê? A gente já verificou se o número é menor que 10.
Se o número for menor que 10, ele vai executar o que a gente vai escrever aqui. E aí o que acontece? Se o número não for menor que 10, o que ele é? Maior que 10. Maior ou igual a 10. Então a gente vai verificar aqui. Se o número é menor que 50. Então o que acontece? Se o número for menor que 50, a gente sabe que esse número é maior ou igual a 10 e menor que 50. Então por isso que não precisa colocar aquela outra condição. Mas vamos deixar aqui. Se o n for maior ou igual a 10. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai entender o que a gente fez. A gente verificou se o número era menor que 10, se o número estava entre 10 e 50. E o que acontece? Se o número não é menor que 10, também não está entre 10 e 50. O que acontece? O número ele é maior que 50, certo? Que a gente já verificou todas aquelas outras condições. Então vamos colocar aqui. Se for menor que 10, eu quero que escreva n menor que 10. Se não, a gente vai verificar aqui esse outro, se o número está entre 10 e 50. Então eu vou colocar para escreva o n é maior ou igual a 10 e o n é menor que 50. Caso não seja, o n, caso não seja isso, o que acontece? O n é maior ou igual a 50. Então, vamos testar aqui o nosso algoritmo. Então, vamos lá. Vamos digitar 3. N menor que 10. Vamos aqui colocar 15. O N está entre 10 e 50. E o outro aqui, 1V maior que 50. Então vamos colocar 51. N maior ou igual a 50. Então, esses daí foram os operadores lógicos. Mas se a gente quiser também, a gente pode verificar aqui. Vamos ver. Mas também a gente pode fazer de outra forma ainda. A gente pode, vamos apagar aqui. Então, vamos usar o operador lógico não. Então, vamos aqui pensar em um número. 15. 15 não é menor que 50. Isso é verdadeiro ou falso? É falso. Então, ele vai vir para cá. Se ele vir para cá, o que eu quero que ele escreva? Eu quero que escreva que o n está entre 10 e 50. Então, agora vamos pensar 55. 55 não é menor que 50. Isso é verdadeiro. Então, o n é maior ou igual a 50. Então, vamos testar aqui. Ó. Vamos colocar 55. 55 é maior ou igual a 50. Opa, o n é maior ou igual a 50. Então, vamos colocar outra aqui. Vamos colocar 15. 15 está entre 10 e 50. A gente também pode verificar se o n é igual a uma dessas condições. Como a gente pode fazer? A gente pode estar fazendo o seguinte. Posso estar verificando se o n é igual a 10. Se for igual a 10, o que eu quero que escreva? Escreva n igual a 10. Se não, o n pode estar, então, o n pode estar entre 10 e 50. Então a gente tem que verificar. Então, vamos verificar se
o n é maior que 10 e se o n é menor que 50. Então, se for isso, o que eu quero que faça? Deixa eu colocar aqui. Eu quero que escreva isso daqui. O n está entre 10 e 50. Se não for isso, qual é a outra opção que a gente tem? O n, deixa eu ver aqui se eu abrir e fechei tudo. Tá. Se não for, o n pode ser igual a 50, né? Então, se o n for igual a 50, então, deixa eu ver, deixa eu já abrir e fechar tudo. Tá. Se o n for igual a 50, eu quero que escreva n igual a 50. Aí, o que acontece? A gente já verificou se o n é igual a 50. E também a gente já verificou se o n é menor que 50. A outra opção que resta é o que? Se o n for maior que 50. Então, vamos lá. N maior que 50. Então, vamos testar aqui o nosso código. Vamos colocar 4. N menor que 10. Se eu colocar 10, n igual a 10. Se eu colocar 15, o n está entre 10 e 50. Se eu colocar 50, n igual a 50. E se eu colocar 55, n maior que 50. Então, é isso, pessoal. Essa daí foi a videoaula de hoje.